Fala galera, de volta agora com o terceiro episódio do Vinhardcast. Esse podcast foi feito para edificar e também aproximar você ainda mais do Senhor, de Jesus. E hoje, recebendo aqui nos estúdios pessoas maravilhosas, começando aqui com o João, que está aqui aparecendo aqui no vídeo. Obrigado João, por ter vindo. Também o nosso pastor Sênio, pastor aqui, obrigado mais uma vez, pastor Átila. E ele, né, meu irmãozão aqui, ao meu lado, irmão Tudson Leite, obrigado pela presença. Vamos por aqui. Gente, e hoje o papo é sobre homens, ou melhor, homens de honra. Muita gente pergunta, mas que oração é essa dos homens que acontece na igreja? Homens de honra, por quê? Então, assim, hoje a gente vai desmistificar um pouco, né, sobre isso. Será que é uma reunião fechada só de homens? É machismo? Hoje você vai ficar sabendo tudo isso e um pouquinho mais. Roda a vinheta. Próximo? Vamos lá? Pois bem, começando o nosso terceiro episódio, vamos já entrar no assunto porque ele é até um pouco polêmico para algumas pessoas, né, que às vezes acabam não entendendo um pouco sobre esse assunto. Homens de honra. Primeira pergunta, vamos logo começar aqui com o nosso pastor Sênio, né, pastor Átila? Tem que vir para mim logo, né? Vamos logo jogar, né? O que é, primeiramente, para a gente começar, larga, né? O que é os homens de honra? O que é homens de honra, para a gente começar? Olha, eu acho que uma coisa legal para a gente pensar é o que a palavra honra significa para a gente. Quando alguém fala honra, o que significa para a gente isso? Vamos lá, rápido assim, para ti, João. O que significa a palavra honra? Eu creio que honra é um destaque em relação do seu valor. Joia, Tudson. Eu acredito que está relacionado a princípios. Princípios. Maurício. Honra é aquilo que você não negocia, não é negociável. Honra é igual a palavra de um homem, não volta atrás. Pronto. Então essa palavra honra, ela carrega, a gente percebe que ela carrega um valor nela. Algumas vezes a gente nem sabe descrever muito bem, né? Que tipo de valor, mas implicitamente a gente sabe, pô, honra tem um valor aqui, disso aqui. Então, homens de honra é para despertar exatamente em nós esse senso de valor que realmente a gente carrega desde a criação, né? E muitas coisas que nós, de alguma maneira ou até por causa do pecado, a gente perdeu ao longo da caminhada, mas que é muito importante a gente resgatar, porque um homem, quando ele entende o princípio da honra, o valor da honra que ele carrega, quando ele vai viver, ou seja, na família, ou nos negócios dele, ou na igreja, a postura é diferente, a linguagem é diferente, o trato é diferente com todo mundo. Então, nosso objetivo com essa turma agora é trazer esse resgate, né? Uma forma de resgatar, olhar para a palavra de Deus. O que significava isso aqui na palavra de Deus? Porque ela é nosso parâmetro no final do dia. Ela é nosso parâmetro. Então Deus criou o homem com honra. Deus deu ao homem uma posição de honra, né? Seja de destaque, seja de valor, seja de compromisso com aquilo que ele assume e não volta atrás. Deus criou o homem com essa posição. E viver isso é bênção para a nossa vida hoje em dia, né? Amém. Então daí que surge essa ideia. E interessante, Maurício, como isso está funcionando bem, cara. O Tudson vive isso no dia a dia aqui, né? O João tem uma experiência muito bacana em Santarém. Ele mora em Santarém, mas a experiência dele, tem um evento que eles fazem lá. Ele estava me contando que eu fiquei até com vontade da gente ir lá, e que os caras reúnem aí 100, 150 homens em ambientes neutros em Santarém, na igreja, e que eles fazem esse resgate de honra lá no meio dos homens. É interessantíssimo o que acontece, a experiência, né? Alguns até entregam suas vidas a Jesus, mas como eles resgatam isso lá no meio. Então eu percebo que é um movimento, acho que de Deus acontecendo, não só no Brasil, mas talvez no mundo. Isso não é um movimento nosso, né?
Talvez como a gente mora no interior, a gente está até atrasado, talvez. Às vezes. A gente acha isso, né? A gente acha isso. Mas essa é a ideia. E tem sido muito positivo aqui na igreja. A recepção dos homens com o tema, com as palavras voltadas para isso, com o ambiente que a gente cria, tem sido muito positivo, tem surpreendido a gente, na verdade. Certo, mas agora vamos colocar mais pimenta ainda, né? Bora, a gente bora sabe lá. que, tipo assim, mas hoje, antigamente, vamos colocar antigamente, nós tínhamos aí super-heróis como referência, vamos trabalhar essa parte de referência, algo que isso também é muito forte ainda. Tem muita gente que tem referência, às vezes, de ouvir uma música, de homem sertanejo, várias situações, né? Ou seja, as referências hoje, no seu ponto de vista, Tudson também, João, isso também vem quebrando, assim, principalmente a base de muitas situações. A construção de homens fracos diretamente, isso a gente percebe com essa globalização, com tudo isso. Como é que vocês enxergam essa... só para a gente conseguir entender também essa nossa realidade hoje, né, João? Sim, eu enxergo... Na verdade, eu sempre relaciono essa fraqueza que a gente está vivendo, porque, já puxando a farinha para o meu lado aqui, né, eu sempre tive presenças fortes de homem na minha vida. Né? Meu pai, meu avô... O João é meu filho, para vocês não sabem, é meu filho. Então... Fala bem aí então agora, viu? Então, eu sempre tive assim figuras masculinas muito, muito certas na minha vida, do papel do homem, né, do que o homem faz em casa, do que como ele pode ser um esteio da família, né, o provedor, etc. Mas o que a gente percebe hoje realmente é essa falta de referência, né? E eu lembro muito daquela música do Cazuza. Ele falava: eu preciso de uma ideologia para viver, né? Meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder. Então, por exemplo, quando eu converso com as pessoas mais antigas, é interessante que eles param para contar como o Brasil parava para assistir o Ayrton Senna. Então eu não vivi isso, não é do meu tempo, eu nasci um pouco depois, mas poxa, o Ayrton Senna era o ídolo da nação. Depois que o Ayrton morreu, ainda hoje pessoas se emocionam. Agora a Netflix, né, teve a série dele, parou o Brasil, muita gente assistiu. Depois veio... Depois dele parece que o país não teve mais alguém que fosse a referência, né? Tem alguns jogadores que as pessoas gostam, mas não são padrão, não são unanimidade. Unido a isso, o que eu percebo? No decorrer das últimas décadas, a gente tem sofrido um grande problema em relação ao que é ser padrão, ao belo. A gente tem sofrido a desconstrução do padrão, do belo, da cultura, principalmente a cultura judaico-cristã, que é aquela que fundamenta toda a nossa civilização ocidental. Sem falar na oriental, que, meu Deus, é muito mais focado nessa questão de honra, de hombridade. Então, o que a gente está vendo é o surgimento de homens afeminados, né? Pessoas que estão desconstruindo a sua identidade, que não estão assumindo suas responsabilidades. E aí essa geração, que é a geração Z, que a gente conhece, que a ciência diz... Os millennials, né? Os millennials. Tá junto com a geração Z aí, né? A geração Z já é mais aqui do ano, acho que 2000 para cá, 2000 mais pra ou cá, menos. né? 2010, mais ou menos para cá. Eles estão totalmente sem referência. É uma geração que muitas vezes cresce sem um pai dentro de casa. É uma mãe solteira, às vezes não está com o pai, não está mesmo nem com a mãe. E aí ele não sabe nem quem ele é. Ele não tem para quem olhar, né? Muitas vezes, infelizmente, sofre um abuso, abuso emocional, abuso físico, sexual. E existe aquela panaceia na mente da pessoa. E aí daqui a 30 anos, como que vai estar esse homem? Na natureza é homem, mas o caráter, a formação dele. Então o que eu percebo é isso. Existe uma tendência mundial. Na Igreja Católica isso é muito forte também. Eles estão... eu e meu pai, nós seguimos aqui alguns católicos muito praticantes, que a gente percebe eles trabalhando isso nos homens. Então é esse resgate, esse retorno até mesmo ao que é ser um homem conservador, um homem que trabalha, um homem que dá a cara, que vai, que busca. A gente vê séries na televisão tratando isso, famílias mais conservadoras, e realmente chegou no momento em que a libertinagem não trouxe solução. É o que eu enxergo. A liberdade virou libertinagem, mas não trouxe uma solução. Não temos mais referências.
Agora, tem um detalhe. Na verdade, a figura do homem hoje é o que a gente acaba enxergando, é o que a sociedade prega, até mesmo quando em algumas datas, principalmente, é o homem que, se não beber, é careta, porque tem que consumir bebida alcoólica, tem que ser doido, tem que, sabe? Ou seja, o que as pessoas, o que o mundo prega é que o homem precisa ser dessa forma. Houve uma iniciativa planejada de desconstruir a imagem do homem. Não tenha dúvida disso. Pega o exemplo do desenho animado dos Simpsons. Olha a figura do pai. Quem é? É verdade. Né? Então a mídia trabalhou isso muito bem nas últimas décadas. Houve uma desconstrução da figura do homem. E aí, claro, tem muitas coisas envolvidas nisso aí. Desconstrói o homem e aumenta o poder do movimento feminista aqui da mulher, né? Então houve toda essa inversão social que hoje trouxe esse caos pra gente. E se você for fazer uma pesquisa na rua para mulheres em si, que conotação que elas têm dos homens? Homem não presta. Ah, não. Poucas mulheres, não, porque homem que é homem, ele faz isso, faz aquilo, ou seja, a imagem do homem, muita gente fala da mulher, da sexualidade e tudo, mas o homem também sofreu muito com isso. E nós homens, isso as pessoas, exemplo, vamos lá, você às vezes quer ajudar uma pessoa uma compra, ser gentil, ou seja, você quer ser educado em vários aspectos. Só que a mentalidade feminina e de algumas mulheres, devido ao feminismo e outras situações, acaba pensando, não, tudo tem segundas intenções. Você não pode ajudar o teu próximo porque as pessoas imaginam, não vou ajudar porque já vão pensar que eu quero alguma coisa com essa cidade, com a fulana. Então, são situações que às vezes a sociedade ela olha de maneira diferente e às vezes a gente tem que ter certo cuidado até mesmo de comunicar, né? Ou seja, a gente tem que redobrar a atenção, né, Tuts? Não, realmente, precisa existir esse cuidado. Por quê? Essa desconstrução que foi feita, né, da figura masculina, o que vem ocasionando? Então a gente tem realmente homens que estão atrás de segundas intenções. Então ficou ali, você vê uma mulher, uma figura mais vulnerável, e o cara vai ali se propor a ajudar tudo, mas buscando a segunda intenção. Então a gente precisa ter realmente esse cuidado de como que nós vamos comunicar isso, se realmente é uma ajuda ou não, né? A gente estava falando aqui sobre os exemplos. Hoje eu trabalho com adolescentes aqui na igreja, e o que o João pontuou é algo que se vem acontecendo acho que eu não consigo calcular, mas talvez 80% das famílias ali não tem um pai presente. Então não tem aquela figura masculina para quem você se espelhar. Eu tenho aqui adolescentes que só convivem com a mãe, com a avó. Então qual é o homem que ele vai olhar? Qual é a referência? Qual é a referência que ele vai ter em relação a isso? Se vai ter referência para um jogador de futebol. E muitas vezes tá no auge, né? Esse menino cresce ouvindo que o pai abandonou, que o pai não presta, que o pai é um bêbado. Que é o que o Maurício falou, acabou né? de falar. E Vai aí, denegrindo a imagem do homem. A referência ele vai olhar para o jogador de futebol. Aí o cara que quer ter dinheiro para ter o quê? Qual que é a referência? Ter a fama, ter mulheres à carro vontade, à vontade, mulheres à vontade, luxo. Então esse é o que ele está enxergando hoje. Então a gente resgatar a figura do homem que a Bíblia realmente diz que nós devemos ser, está aí a importância. Por isso que foi criado esse movimento hoje de Homem de Honra, para que a gente consiga resgatar essa referência para nós mesmos e para transmitir para os nossos filhos. E a igreja tem um papel muito importante nisso. Isso é legal a gente falar aqui, né? Já que não tem referência na sociedade, quem é que pode ser referência para essa turma? Nós, é a igreja. Principalmente. A igreja tem que ter uma resposta para a sociedade. Nós temos que ter uma resposta para a sociedade. Nós temos que ter uma linguagem que responda e corrija tudo isso. Então é uma autorresponsabilidade nossa como homens mais velhos, dizer assim, nós temos uma responsabilidade com a próxima geração. Isso aqui é nosso. Porque é simples a gente detectar o problema. Existe um problema, existe uma situação,
Cara, mas aí como igreja, se Jesus estivesse aqui hoje, ele ia olhar isso e dizer, é assim mesmo a vida? Eu não acredito. Olhando os evangelhos, não. Jesus ia procurar um caminho para dizer, cara, existe uma saída para isso aqui. Então a igreja tem que ser uma resposta para isso, né? Então esse movimento vem para chamar os homens mais velhos, dizer, cara, vocês concordam com... E é engraçado isso, Tudson. Todos os homens mais velhos têm essa sensação que a juventude, que essa nova geração perdeu a referência do homem. Isso. É um consenso entre os mais velhos isso. Pô, então legal, é um consenso, então bora juntar todo mundo e bora criar uma resposta bíblica, uma resposta do evangelho para isso então. Então qual vai ser meu posicionamento em relação a porque tudo isso que tá acontecendo? Exatamente, só detectar tudo isso é um primeiro passo, mas o segundo é, qual é a nossa responsabilidade agora, né? Então a gente chamar essa turma e dizer assim, cara, olha para a nossa vida, nós somos uma referência para alguma coisa para vocês, né? Tem tudo isso aí hoje que a gente não tem como competir com a mídia, eles têm acesso na internet ali para tudo que é tipo de referência, mas tem nós aqui do lado também, que os caras podem olhar para dizer, pô, esse cara aqui é uma referência para mim, eu vou seguir a vida desse cara, né? É o que a gente estava fazendo agora, teve o acampamento de carnaval, Cristóval, a gente sempre traz uma galera de fora, traz pessoas para estar palestrando, e aí esse ano a gente teve esse pensamento de dizer, gente, nós precisamos nos posicionar para essa geração. Essa galera, esses meninos, eles precisam olhar para a nossa vida e dizer assim, ó, não, eu tenho esse pessoal aqui perto de mim que pode me direcionar para alguma coisa na minha vida, tanto espiritual, na minha vida ali financeira, emocional. Então foi isso que a gente decidiu, nos posicionar para tornarmos referência, ser referência para essa próxima geração. Só reclamar que a geração casca de ovo é a geração Z, milênio, geração... Não adianta. Nós precisamos nos posicionar e mostrar o nosso diferencial. O que nós estamos fazendo diferente? Buscando ser o homem semelhante ao que a Bíblia diz. E também as atitudes também, a gente sempre percebe, né, tem uma pregação, achei interessante, né, falando sobre essa questão das gerações em si, né, que às vezes você acaba escolhendo a pessoa que vai casar e as gerações às vezes não bate porque um está acostumado de uma forma, foi criado de outra, ou seja, o papel, onde eu quero chegar com tudo isso, o papel do cabeça, ele precisa realmente estar muito bem preparado, muito bem entendido para ser aplicado no dia a dia, ou seja, para assumir o papel de homem da casa, de cabeça, de provedor. Acho que a palavra certa é essa. Então, isso hoje, a gente analisando o cenário, que a gente possa pedir principalmente para Deus que novos movimentos como esse possam realmente surgir, porque o que nós percebemos e a quantidade de casamentos que às vezes não dão certo por situações o quê? Falta de posicionamento masculino, realmente é muito grande. A incompatibilidade não deu certo porque eu me casei e depois de 2 meses não deu mais certo para continuar, me separei porque não deu certo com ela. Às vezes, na maioria dos casos, o detalhe é esse, não houve um planejamento, um tratamento para que o alicerce fosse colocado dentro daquele homem. Ou seja, existem muitas situações, nós somos bombardeados hoje todos os dias com muitas informações, e essa globalização, a internet em si, isso também vem a somar, porque a informação está na palma da nossa mão e isso chega muito rápido, e daqui a pouco o teu filho já está falando e as coisas já estão assim correndo, quando você menos imaginar, você já chegou a 50 anos ou fechou o olho e nossa, já passou tudo isso. Ou seja, é preocupante, mas nós como homens precisamos nos posicionar, concorda? Começamos um movimento que, como eu falei, talvez está atrasado mais no interior, mas a gente percebe isso em vários cenários aí, várias regiões no mundo inteiro isso. Mas cara, esse dia eu estava vendo um vídeo aqui no Instagram interessantíssimo, não sei se o João viu isso, todos vocês viram, eles mostrando o poder da moda numa sociedade, a moda, e eles mostrando como a moda influenciou o papel do homem. E aí os caras fazem um resgate de vídeos de desfiles de moda dos anos 20, 30, 40, 50, 60, 70. Aí os homens nos anos 20
É interessante isso, que a maneira do cara vestir transmitia honra. Você olha para aquele cara vestido dos anos 20, 30, eu não sei dizer exatamente porquê, mas você olha para o cara, aquilo ali transmite honra. Ele podia ser o maior pilantra, mas só dele estar vestido. Podia ser o pilantrão, mau caráter, mas a foto do cara bem vestido, paletó, gravata, gente, uma coisa linda, que só assim, pô, a imagem do cara era linda. Aí eles vão fazendo ali uma atualização. Quando chega nos anos 80, 90, eles começam a mostrar como a moda mudou o blazer, o terno masculino, que era mais largo, porque transmitia seriedade, foi afinando para ficar afeminado. Uau. O estilo da calça foi transformando uma calça que era mais social e mais séria numa calça mais apertada e justa. Cara, é interessantíssimo o vídeo. E eles vão mostrando como é que a moda vai modelando a sociedade sem a gente perceber. E hoje os homens vestem como? Muitos de nós. Roupas femininas. Porque se tornou muito... Até sapato unissex já é comum hoje. Sapato unissex. Eu tenho casais de amigos que a mulher compra o sapato já pensando para o marido usar. Pronto. Uau. Então é como nós estamos falando, é toda uma conjuntura montada para desconstruir a figura do homem. E aí vai naquilo que o João falou, e o João pode continuar aí. Toda a promessa que foi feita lá atrás do que seria de bom está se provando que deu tudo errado agora, né? Todos os desequilíbrios que nós estamos vivendo aí. Você pode pegar as famílias, por exemplo, como o Tudson levantou, onde as mães vivem sozinhas com os filhos. Essas mulheres são dignas de muita honra, de muita honra mesmo, porque ela tem que fazer tudo. É mãe, pai e mãe. Ela é mãe. Ela tem que levantar cedo, trabalha, põe comida, educa, leva para a escola, volta. Cara, uma mulher dessa é uma mulher guerreira demais da conta. Mas você vai conversar com ela, não é o que ela queria. O peso é muito grande. Muito grande. Uau. Não é o que ela queria. Se tivesse um companheiro para ajudá-la, né? Ela queria um companheiro. Ela queria o quê? Um homem. Entra no que você falou. Ela não queria qualquer homem. Ela não queria esse modelo de homem que tem hoje, né? Eu já ouvi isso como pastor muitas vezes, cara. Mulheres falam: ó, se é para ter um outro filho do meu lado, basta os meus filhos para eu ter. Eu quero um cara para me ajudar, não um outro filho adulto. Hoje eu estava vendo um vídeo na internet que é uma brincadeira, na verdade já vi várias essa semana, que a mulher chega e diz: não, estou marcando um encontro aqui. Aí disse: mas com quem é? Aí o cara fala assim: não, é com um homem antigo ou moderno? Não, tu vai ver. Aí quando chega o homem moderno, o shortinho, o vestidinho aqui assim, a fala diferente, ela diz: vixe, não quero não. Então elas querem um homem, não é para ser um menino para criar, né? Para ter assim mais um filho, então deixa quieto. Então a gente está começando a ver esse movimento contrário. Ver na internet, ver vídeos, ver coisas que as mulheres realmente elas estão porque deu errado, né? Criança não, né? É verdade. Isso é uma guinada que está dando mundialmente. Eu tenho dito isso em várias conversas que eu tenho tido. O mundo está voltando para o conservadorismo, politicamente, ideologicamente. Posso dar exemplo para vocês, uma das séries mais aclamadas que eu assisti. Eu não sou de assistir televisão, mas quando eu paro para ver, eu busco algo que traga realmente um conteúdo. E eu acompanhei do início ao fim. No início, todo esse progressismo caiu em cima, criticou muito. Mas a mídia viu que estava ganhando tanta mente das pessoas que começou a aclamar também. A série chamada Yellowstone. Ela passa na Netflix do Paramount. É a história de uma família que defende uma fazenda centenária. Todo mundo quer tomar fazenda, eles estão defendendo. Mas ela retrata justamente a visão do homem na proteção da família e do patrimônio. É o Kevin Costner, né, que é o principal. O ator principal. Mas como o papel ali da masculinidade, da presença do homem, da masculinidade na família, na luta pelo patrimônio, na briga pela família, como aquilo ali é forte. E isso aí disparou nos Estados Unidos, principalmente. Como eu sou curioso, já fui pesquisar, muita gente querendo, pessoas, por exemplo, que nunca tiveram contato com o que a série apresenta.
buscando um contato rural, alguma coisa em conhecer a história dos Estados Unidos, etc e tal. E é interessante que na série a filha dele, a Beth Dutton, ela é uma super heroína. Só que no final do dia ela confia no marido dela, que é o capataz da fazenda, não tô lembrado, o Rip. Então essa série trata muito isso. Ela faz e acontece, a mulher, mas no final ela tem o aconchego do marido dela. Então isso é uma guinada que o mundo está dando. As pessoas estão se voltando para isso. E a cada dia mais mulheres estão publicando sobre isso no TikTok, no Reels. Masculinidade forte não é brutalidade. Masculinidade não é imoralidade. Sim. Masculinidade não é machismo. Não é isso. Olha o resgate do que é homem de honra. Tá vendo a diferença do conceito que nós estamos pegando? Exatamente. E elas estão publicando sobre isso em eventos femininos. O seu homem tomar a atitude de ser provedor não é porque ele é machista, não é porque você não consegue, é porque ele foi criado para isso, né? O seu homem tomar a atitude de corrigir um filho não é porque ele tá menosprezando a sua autoridade, é porque ele é o cabeça da família. Então isso tem sido levado. O papel que eu vejo da igreja nisso tudo é o que eu também trabalho com jovens em Santarém, é mostrar que isso não caiu do céu, isso é bíblico, isso foi deixado por Deus. Então a geração nova que pouco conhece de história pode achar, não, lá vem nova ideologia. Não, gente, desde que o mundo é mundo, o homem foi criado para ser homem, não para ser bruto, não para ser machista, não para ser um usurpador, né, de personalidades femininas. Não, o homem é homem, mulher é mulher, e os dois se completam. E as famílias que deram certo no mundo são essas famílias. Sim. São essas famílias. Sim, com valores conservadores. Com valores conservadores. Eu tinha um professor muito assim desbocado na faculdade, né? Professor de Direito Penal, tudo. E uma coisa interessante, só para complementar e tu continua. Quando a gente fala no termo conservador, muita gente leva para o lado do fanatismo, né? E não tem nada a ver isso. Nós somos conservadores, nós somos fanáticos, nós somos firmes e não queremos dobrar da nossa posição. Não tem nada a ver isso. Nada a ver. São valores saudáveis para uma sociedade. É completamente diferente, né? Só para complementar, eu tive um professor que assim, ele falava muitas verdades sem medida, né? E ele dizia assim na sala sobre essa mudança da sociedade, porque os dados estatísticos da penalidade mostram que a grande maioria dos jovens que são infratores, eles não possuem uma figura masculina em casa. E ele dizia isso na sala de aula quando eu estudava no tempo. Ele falou, olha, vocês pensam que essa geração aí que o pai sai para trabalhar, sustenta e que tem a mãe em casa cuidando ali, educando, isso acabou. Ele dizia, isso acabou. O negócio de pegar no queixo do menino, pentear o cabelo, isso acabou. Então, tá aí o resultado dessa geração, sem menosprezar a educação da mãe, como meu pai falou, mas é a figura e é o que a sociedade está buscando retomar a partir de agora. Muito bom, João. Pessoal, a gente está caminhando já para o final, né? Sei que tem muito papo ainda aqui. Homens de honra é um assunto assim bem extenso, mas a gente tem que já caminhar para o final. Quero aqui desde já agradecer a presença de todos vocês e você também que está até agora. Ficou até agora assistindo aqui conosco, muito obrigado. Aqui embaixo tem um QR Code, se você também quer saber um pouco mais sobre o trabalho dessa igreja. Nossa, gente, é um trabalho assim maravilhoso. Eu sou, né, eu não posso falar assim porque, né, é suspeito, mas vale muito a pena conhecer. Pronto, o primeiro passo é conhecer, principalmente você que é homem de honra, quer conhecer um pouco mais de perto esse trabalho. Convido você, principalmente na oração dos homens, aí na sexta-feira, ou seja, tem programação aí durante toda a semana aqui na igreja. Pastor Sênio, Pastor Átila, considerações finais, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Cara, eu tô muito feliz, é o nosso primeiro Vinhascast, né? Que alegria isso. Como eu falei, eu fiquei pensando quando falou do Vinhascast, pô, nós estamos atrasados uns 5 anos aí, né? Porque o povo lá fora já faz podcast, já tem faz muito tempo. Por que nós não pensamos nisso antes, né? É verdade. Mas enfim, chegou a hora, vamos começar agora. E, gente, assim, a gente quer contribuir de alguma maneira. Se você quiser ver esse podcast, escrever alguma sugestão, falar o que você achou, se foi legal, se não foi, vai lá, nos ajuda.
A gente quer de alguma maneira contribuir e abençoar a nossa sociedade, abençoar a nossa cidade e outros lugares desse mundo inteiro aonde o Senhor levar esse vídeo, né? Então, enfim, nós estamos aqui para fazer alguma coisa. A gente tem que fazer a nossa parte. É verdade. É a nossa contribuição. O que vai acontecer depois a gente não sabe, mas a nossa contribuição a gente tem que ir lá, tem que fazer, tem que se dispor. Então vamos lá, tem muito conteúdo, pode acreditar, cara. A gente pode fazer aí 20 conteúdos desses tranquilamente para ajudar. Com certeza. Tudson Leite, obrigado também pela presença mais uma vez. Eu que agradeço o convite, né? Mais uma vez quero parabenizar esse movimento. É um projeto muito bonito e que eu tenho certeza que vai dar muitos frutos. A gente já tem visto esse fruto dentro da nossa transmissão do culto todo domingo, e agora com mais o Vineyardcast, acredito que vai casar certinho. Perfeito. João Gomes, obrigado também pela presença e por trazer aí esses assuntos também, e já convidar na próxima aí, né, para estar com a gente mais uma vez. Pois é, igualmente também. Eu me sinto agradecido de ter participado, e a gente está aí para trabalhar junto, para somar e trazer mais conteúdo. Perfeito. Então ficamos por aqui. Curta, compartilhe, manda esse link para um amigo que precisa ouvir esse assunto. Homens de honra. Grande abraço, gente, até a próxima.